Vamos entrar agora no cálculo complexo propriamente dito, começando com limite e continuidade. Aqui embaixo está a definição de limite de uma função complexa. Tem um detalhezinho aqui, deixa eu me livrar dele logo, que ele quer aqui que Z0 seja um ponto de acumulação. Tem uma função definida num domínio D, dentro do plano complexo, ok? Eu vou definir o limite só em pontos de acumulação de D. Ou seja, basicamente isso aí é só para excluir limites em que Z0 seja um ponto isolado, ok? Porque num ponto isolado não dá para você pegar pontos do domínio se aproximando dele, então não faz sentido definir limite, ok? Mas não precisam esquentar a cabeça com esse detalhezinho, porque a gente nunca vai estar tentando calcular limite em pontos isolados mesmo. Okay? De resto, o resto da definição é muito parecido com o limite de funções reais. Tá? A definição está aqui. Limite de f de z quando z vai para z0 vai ser um ponto L se para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que sempre que módulo de z menos z0 tiver entre 0 e delta, o módulo de f de z menos L for menor do que epsilon. Praticamente idêntico à definição de limite de funções reais. Okay? E a interpretação também é parecida. Tá? Lembra aqui que, por exemplo, módulo de z menos z0, a gente já viu que é simplesmente a distância de z até z0. Módulo de f de z menos L vai ser a distância de f de z até L. Tá? Então, dizer que o módulo de f de z menos L é menor do que epsilon é a mesma coisa que dizer que você quer que f de z esteja numa bola de raio epsilon em torno de L. Ou seja, tem uma distância menor do que epsilon em torno de L. Okay? E módulo de z menos z0 ser menor do que delta significa que o z tem que estar numa bola de raio delta em torno de z0. Okay? E maior que zero é porque você não quer que o z seja o próprio z0. Você quer só que o z esteja próximo de z0, mas não no próprio z0. Okay? E o que a definição diz é isso aqui então. O limite em z0 vai ser L se você conseguir deixar o f de z tão perto de L quanto você queira, numa distância epsilon bem pequenininha, simplesmente pegando o z bem próximo de z0 numa distância delta. Ok? Essa ideia é a mesma coisa do caso real. Okay? Só que agora em duas dimensões. Bom, aí tem esse resultadozinho aqui, que diz que se você pegar uma função f de z, separar nas partes real e imaginária, o limite de f de z quando z vai para z0 vai ser a mesma coisa que calcular o limite da parte real, que vai ser uma função de x e y, ou de x e y, calculo o limite da parte imaginária, se os dois existirem, então o limite de f de z vai ser o limite da parte real mais i vezes o limite da parte imaginária. Ok? Então, isso aí permite você trocar o limite complexo por dois limites de funções reais de duas variáveis. Nem sempre esse é o método mais prático de calcular limite complexo, mas é um caminho, então uma possibilidade. A demonstração disso aí, quem quiser olhar, tem lá no livro do Zani, na página 39. Okay? É basicamente combinar a definição de limite complexo que tem ali em cima com as definições de limite de funções de duas variáveis que vocês já viram em cálculo real. Bom, como a definição de limite complexo é muito parecida com a do limite real, as propriedades vão acabar sendo parecidas. Okay? Então, o limite, se existir, vai ser único. Se o limite existir, então a função vai ser limitada numa vizinhança de z0, ou seja, ela não vai poder ir para infinito. Okay? Por enquanto a gente está só definindo um limite que dá um L finito, então aqui existir significa dar um L finito. Depois a gente vai ver caso que o limite dá infinito. Essa propriedade aqui também está parecida. Se o limite de uma função g for zero e você tiver uma função limitada numa vizinhança zero, o limite do produto vai dar zero. Também já tinha isso aí no caso real. Limite de uma soma ou subtração vai ser a soma ou subtração dos limites. Se tiver uma constante multiplicante, você também pode passar para fora.
limite de um produto vai ser o produto dos limites, limite de uma divisão vai ser a divisão dos limites, desde que o de baixo não dê zero. Então, mesmas propriedades que vocês já estão acostumados a usar com limites de funções reais. Okay? Quem quiser ver as demonstrações, algumas estão lá também no livro do Zani, na página 38, mas se você comparar com as demonstrações dessas propriedades no caso real, vocês vão ver que é bem parecido. Então, é fácil adaptar. Bom, vamos ver um exemplo. Ele quer mostrar que esse limite aqui não existe. E a ideia vai ser explorar essa propriedade aqui. Ok? O limite, quando existir, ele tem que ser único. Então, é uma ideia parecida com a que vocês devem ter visto em cálculo de funções de duas variáveis. O limite de uma função de duas variáveis. Para existir, qualquer caminho que você usar para chegar no ponto final, tem que dar o mesmo resultado, porque o limite tem que ser único. Então, qual que é a ideia aqui para mostrar que um limite não existe? É tentar achar dois caminhos diferentes, indo para o mesmo ponto, que quando você calcular o limite por cada caminho, dê resultados diferentes. Então, aqui, o z está indo para zero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar primeiro z indo para zero pelo eixo x. Então, vai pegar um caminho em que o z seja um número real x, indo para zero. Okay? Se o z for igual a x, bom, conjugado de x é o próprio x. Z é igual a x. Quando o z for para zero, como z é igual a x, então o x tem que ir para zero. Então, esse limite complexo acaba virando esse limite aqui real. Só que como x sobre x é 1, quando x vai para zero, o limite de 1 é 1. Então, por esse caminho, o limite está dando 1. Os valores dessa função aqui estão se aproximando cada vez mais de 1. Na verdade, estão fixos em 1. Aí, depois ele pega outro caminho, pelo eixo y. Pelo eixo y, então o z vai ser iy, certo? E aí, no caso agora, se o z é y, o conjugado dele vai ser menos iy. Z que está aqui embaixo é iy. Quando você simplificar isso aqui, vai dar menos 1. Né? E aí, limite de menos 1. Quando y vai para zero, dá menos 1. Limite de constante é ela mesma. Como por um caminho a função está se aproximando de 1, por outro está se aproximando de menos 1, e o limite tem que ser único, então não existe o limite nesse caso. Então, porque por diferentes caminhos a função está se aproximando de valores diferentes. Então, nesse caso, o limite a gente considera que não exista. Um outro exemplo, ele quer calcular agora esse limite aqui. Ok? Bom, aqui é um limite de um polinômio dividido por outro. Quando z vai para 1, se você tentar jogar z igual a 1 em cima, vai dar 0, embaixo também dá 0. Você já sabe que 0 sobre 0 é indeterminado no limite. E aqui, como é polinômio sobre polinômio, dá para usar aqueles mesmos métodos que vocês já aprenderam em cálculo 1. Ok? Se z é igual a 1, jogando nesse polinômio dá 0, quer dizer que ele é uma raiz desse polinômio, quer dizer que dá para fatorar z menos ele, ou seja, z menos 1 para fora, fatorando aqui z ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que z menos 1 vezes z mais 1. O z menos 1 de cima dá para cancelar com o de baixo, sobra só o z mais 1, e aí quando o z vai para 1, vai ficar 1 mais 1, vai dar 2. Ok? Então, vários daqueles métodos que vocês já estão acostumados a usar no limites reais, dá para reaproveitar agora no limite complexo. A definição de limite lá em cima é só para caso em limites finitos, ok? Dá para definir limites também de z indo para infinito, então quando o limite da função dá infinito. Aqui tem uma pequena diferença em relação ao caso real, tá? Que no caso real fazia diferença você falar, por exemplo, z indo para infinito, ou x indo para infinito ou x indo para menos infinito, limite da mais infinito ou limite da menos infinito. Para a gente agora, no caso complexo, a gente não vai mais ter distinção entre infinito e menos infinito, porque na verdade se você tem infinito não só em duas direções, mas em cada direção. Cada reta saindo da origem vai para infinito numa direção diferente. Okay? Então eu teria que falar em limite indo para infinito real positivo, infinito na direção imaginária positiva, imaginária negativa, na diagonal.
Então teria infinitos e infinitos. Então é mais fácil simplesmente considerar todas essas direções como sendo o mesmo infinito. Okay? Z ir para infinito, na verdade agora vai significar que o módulo dele está indo para infinito, então basta que ele esteja se afastando da origem, não importa mais para qual direção, se para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal. Okay? Se você tivesse, por exemplo, 1 sobre 0, um limite dando 1 sobre 0, então, ou seja, o limite em cima está dando uma constante, o limite do denominador está indo para 0, no caso real poderia dar mais ou menos infinito ou até nem existir. Você teria que analisar se está se aproximando, se o denominador está se aproximando de zero pelos positivos, pelos negativos, etc. Agora não tem mais essa complicação. Se em cima o limite estiver se aproximando de uma constante, embaixo estiver se aproximando de zero, o limite vai dar infinito. Okay? E a mesma coisa que se em cima estiver se aproximando de uma constante, embaixo para infinito, o limite vai dar zero. Okay? A definição formal desses limites infinitos é isso aqui. Dizer que o limite de f de z, quando z vai para infinito, é w, é mesmo, por definição, significa dizer que você vai trocar na função f. Onde tiver z, você vai botar 1 sobre z, e fazer, ao invés de z indo para infinito, botar z indo para zero. Então, aqui, se z for para zero, 1 sobre z vai para infinito. Então, acaba dando a mesma coisa. Okay? Então, se esse limite aqui der w, então, por definição, aquele lá dá w. Tá? Você vai dizer que o limite de f de z, quando z vai para w, então agora o z está indo para um ponto finito, mas o limite vai dar infinito se, quando você calcular, inverter a função e calcular o mesmo limite, estiver indo para zero. Ou seja, se 1 sobre f vai para zero, quer dizer que o f teria que estar indo para infinito. Okay? E o limite de z indo para infinito dá infinito se você vai pegar agora o z indo para zero, trocar na função onde tiver z por 1 sobre z e inverter a função toda. Se isso aí der zero, então aquele limite lá dá infinito. Porque essas são as definições formais. Mas a ideia é aquela que eu expliquei lá em cima. Okay? Então, está aqui alguns exemplozinhos. Ele quer mostrar que esse limite aqui dá infinito. Okay? Aí, por definição, um limite vai dar infinito se, quando você inverter a função, o limite estiver dando zero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa função, inverter ela, o denominador vira denominador, o denominador vira numerador. Quando calcular esse limite aqui, quando z for para menos 1, isso aqui vai dar 3 menos i, que é um número finito. Em cima vai dar 0. 0 sobre constante dá 0. Okay? Então, como o limite da função invertida deu 0, quer dizer que o limite da função original é infinito, por definição. Segundo exemplo, ele quer pegar o limite dessa função, quando z vai para o infinito, quer mostrar que dá 2. Okay? Por definição, pegar z indo para infinito é a mesma coisa que trocar o z por 1 sobre z e jogar z para zero. Então é isso que ele está fazendo aqui. Para calcular z indo para infinito, ele trocou todo lugar que tinha z aqui, ele trocou por 1 sobre z, então 2z virou 2 sobre z, z virou 1 sobre z, e está jogando agora z indo para zero. Okay? Dá uma simplificada nisso aqui dá para tirar o MMC, aqui também. Aí simplifica, no final você chega nisso aqui. Okay? Agora calcula o limite disso aqui. Quando z vai para zero, vai dar 2 mais 0 em cima, 1 mais 0 embaixo, aí 2 sobre 1 dá 2. Okay? Então aquele outro limite original também vale 2. Por último, um limite z indo para infinito, quer mostrar que o limite vai para infinito. Então faz as duas coisas. Troca o z por 1 sobre z. Então aqui o z ao cubo virou 1 sobre z ao cubo, z ao quadrado e z viraram 1 sobre z ao quadrado e 1 sobre z, e inverteu a função toda, botou 1 sobre ela toda. Ok? Aí agora você dá uma simplificada nessa expressão toda, deixar para vocês fazerem os detalhes, no final, depois que simplificar, chega nisso aqui. Ok? O z agora está indo para zero, aí em cima vai dar 0 mais 0, embaixo vai dar 1 mais 0, então 0 sobre 1 dá 0. Ok? Como o limite da função invertida deu 0, quer dizer que o limite da função original é infinito. Ok? Então é isso. Bom, continuidade. Bom, a definição de continuidade
é idêntica do caso real. Ok? Uma função vai ser contínua num ponto z0 se, primeiro, o limite, quando z vai para z0, tem que existir, a função calculada em z0 tem que existir e os dois valores têm que ser iguais. Ok? Mesma coisa que tinha no caso real. Aqui está uma definição equivalente em termos de sequências, às vezes é útil fazer isso. Ok? Então aqui a função vai ser contínua em z0 se você pegar uma sequência de pontos do domínio indo para z0, então quando você substituir na função, a função, né, aquela sequência tem que estar indo para f de z0. E isso tem que valer para toda a sequência. Às vezes é mais fácil trabalhar com essa definição, às vezes com a outra. Mas as duas são equivalentes. Bom, como a gente viu que o limite de uma função complexa pode ser a mesma coisa que o limite da parte real mais i vezes o limite da parte imaginária, então a continuidade acaba sendo também determinada simplesmente pela continuidade da parte real e da parte imaginária. Okay? Então, para uma função complexa ser contínua, basta é necessário e suficiente que as partes real seja contínua e a parte imaginária seja contínua. Propriedades. Como a definição é praticamente idêntica do caso real, as propriedades também acabam sendo idênticas. Se você pegar duas funções contínuas, a soma delas, a subtração, o produto vai ser contínuo, a divisão também vai ser contínua, desde que o denominador não dê zero. Okay? Então, combinando aquelas propriedades, você chega à conclusão de que qualquer polinômio complexo vai ser contínuo, qualquer função racional vai ser contínua, exceto onde o denominador der zero. Função exponencial, seno e cosseno, também é contínua. Aí, para provar isso aí é um pouquinho mais complicado, porque você tem que pegar lá a definição dessas funções complexas, analisar a parte real, a parte imaginária. De qualquer modo, no final das contas, você chega à conclusão de que também são contínuas. Uma função importante para a gente analisar a continuidade vai ser o logaritmo. Tá? Aqui ele pegou o logaritmo com L maiúsculo, então é o ramo principal. Tá? Aqui no livro do Joseph, o ramo principal é de menos π a π. Tá? E aí, essa proposição aqui diz que essa função vai ser contínua nesse conjunto aqui, que é basicamente o plano todo, menos os pontos onde o y é zero, ou seja, o eixo x, com o x menor ou igual a zero, ou seja, basicamente só o eixo x negativo e a origem. Ok? No caso aqui, a descontinuidade está no eixo x negativo porque o ramo escolhido é o menos π a π. Então a quebra está lá do lado esquerdo, no ângulo π. Para livros que usam o ramo principal como sendo 0 a 2π, a descontinuidade vai estar agora no eixo x positivo, que é onde está o ângulo 0, o ângulo 2π. Okay. Bom, como é que prova que o log é contínuo nesse conjunto? Está aqui a demonstração do Joseph, mas leiam com calma depois, mas a ideia é bem simples. Okay? Basicamente, log de z a gente já viu que é o ln do módulo de z mais i vezes o argumento de z. Okay? Para analisar a continuidade, basta você analisar a continuidade da parte real e da parte imaginária. Bom, a parte real é ln de módulo de z, pelo que vocês já conhecem do logaritmo real, ele só é descontínuo quando quando o número real, né, for zero ou negativo. Como aqui dentro do ln está um módulo, isso aqui nunca vai dar negativo, então o único ponto de descontinuidade mesmo vai ser zero. Então, para ser contínuo, o z tem que ser diferente de zero. Isso para a parte real. Parte imaginária. Parte imaginária do logaritmo é simplesmente o argumento, ou seja, o ângulo. Tá? Como o ângulo em qualquer ponto aqui, se você vai variando, o ângulo varia continuamente. Okay? A única descontinuidade é quando você passa aqui, atravessa o eixo x negativo, porque como você está considerando o ramo principal com o ângulo sempre entre menos π e π, quando você chega aqui no ângulo chegando perto de π, e você atravessa, de repente você pula para o menos π. Então você tem uma descontinuidade aí. Okay? Então é simplesmente isso que causa descontinuidade no logaritmo. A origem, porque aí a parte real é descontínua, e o eixo x negativo, que aí é o corte do
do ramo daquela escolha específica de intervalo do ângulo. Outra propriedadezinha também muito parecida com do caso real. Se estiver calculando o limite de uma função composta, ok? Basta você ver se a função de fora, no caso g, for contínua, tá, no ponto para onde a de dentro vai. Então aqui o limite de f de z é w0, então g, a de fora tem que ser contínua em w0. Se isso aí for verdade, basicamente o limite da composta vai ser a de fora calculada no limite da de dentro, que era o w0. Okay? Ou, falando tudo isso de forma mais resumida, se a função de fora for contínua, basicamente você pode passar o limite para dentro dela e calcular o limite só da de dentro. E aí depois pega o limite da de dentro, que deu w0, e calcula na função de fora. Okay? Exatamente a mesma coisa que vocês já faziam no caso real. Tá, a demonstraçãozinha aqui, dê uma olhada, também é bem parecida com a do caso real. Dessa propriedade de limite composto, você tira outra propriedade de continuidade de compostas, que também é parecida com do real. Tá? Basicamente, resumindo, composta de duas funções contínuas vai ser contínua. Okay? Bom, depois chega aqui em derivada, vamos deixar isso aí para outra hora. Vamos ver agora aqui alguns exercícios resolvidos. Tá. Pronto. Bom, esse primeiro exercício resolvido, ele pega essa função aqui, 1 mais z quadrado, pede para escrever a parte real, a parte imaginária. Isso é simples, né? A gente já sabe como fazer isso. Pega o z, escreve como x mais y, desenvolve esse produto, simplifica até você conseguir separar aqui a parte real e a parte imaginária. Ok? Aí depois ele quer calcular os limites da parte real. Então, parte real é isso aqui. Calcula o limite dessa função aqui real de duas variáveis. Ele quer z indo para menos i. Z indo para menos i é a mesma coisa que dizer que o x vai para 0 e o y vai para menos 1. Né? Seriam as coordenadas do menos i. Aí aqui é limite de funções reais mesmo, vocês já sabem como fazer. Vai dar 1. Depois calcula o limite da função da parte imaginária, que é essa aqui. De novo, isso aí tudo vocês já sabem fazer. Qual o caso real? Vai dar menos 1. Calculou o limite da parte real e da parte imaginária. Ele quer agora o limite da função toda. Simplesmente, como a gente viu, basta pegar a parte real mais i vezes a parte imaginária vai dar isso aqui. Então, o limite da função real deu 1 menos i. Ok? Então, essa é uma maneira de calcular o limite de função complexa. Calcular separadamente o limite da parte real, o limite da parte imaginária e depois juntar tudo. Bom, segundo exercício, calcular esses limites aqui se eles existirem. Okay? Bom, primeiro limite, z sobre o módulo de z quando z vai para 0. Bom, quando z vai para 0 vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Né? 0 sobre 0, vocês sabem que limite dá indeterminado. Então, agora tem que ver o que a gente vai fazer. Pode ser que exista, pode ser que não. Okay. Bom, aí decidir o que tentar requer um pouco de experiência. Então, basicamente, a gente vai ver vários exemplos. Com o tempo, vocês vão adquirindo um feeling assim de o que vale mais a pena tentar. Tentar primeiro provar que existe e calcular, ou tentar provar se não existe. No caso aqui, ele vai tentar provar que não existe. Melhor maneira de provar que não existe é você achar dois caminhos diferentes que deem resultados diferentes no limite. Então ele está primeiro pegando aqui um caminho indo para a origem, tá? Ele quer z indo para a origem, ele vai pegar z indo para a origem pelo eixo real. No eixo real, z é simplesmente x mais 0i, ou seja, z é igual a x, e você quer então que esse x esteja indo para 0. Okay? No caso aqui ele vai pegar, ele não faltou ele falar aqui, mas ele vai pegar o eixo real positivo. Porque no eixo real positivo, o módulo de x é o próprio x, já que ele já é positivo. Então essa expressão aqui vai virar simplesmente x, já que o z é x, sobre o módulo de z vai ser o próprio x. E aí x sobre x dá 1, limite de 1 é 1. Então por esse caminho, quando você está se aproximando de origem pelo eixo x positivo, o limite dessa função está dando 1. Aí depois ele pega aqui um caminho mais complicado, pela reta diagonal y igual a x, faz as contas, dá resultado diferente.
Como o limite pelos dois caminhos deu diferente, então o limite não existe. Ao invés de pegar esse caminho diagonal aqui, que dá mais trabalho, ele poderia simplesmente ter pego o eixo real negativo. Então z vai ser x de novo, só que agora com x negativo. Se o x é negativo, o módulo dele vai ser menos ele, né? Vocês já sabem disso. E aí, quando você calcular a função z sobre o módulo de z, o z é x, o módulo de z vai ser menos x, e aí x sobre menos x dá menos 1. Então o limite de menos 1 deu menos 1, que de novo é diferente de 1. Então, por esse outro caminho também deu diferente, então o limite não existe. Outro exemplo, limite de módulo de z sobre z agora. Okay. De novo, ele vai tentar primeiro mostrar que não existe, procurando dois caminhos que dê diferente. O primeiro caminho que ele pegou, de novo, é pelo eixo x, então x indo para zero, de novo ele pegou o eixo x positivo, falta ele escrever aqui. Nesse caso, o módulo de z vai ser o próprio x, o z também vai ser x, x sobre x dá 1, então o limite por esse caminho deu 1. Deixa eu apagar isso aqui. O outro caminho que ele pegou, agora é pelo eixo x, pelo eixo imaginário. Se ele tivesse tentado pegar o eixo x negativo de novo, aí agora não daria certo, porque pelo eixo x negativo, aliás, desculpa. Não, pelo eixo x negativo também daria certo aqui. Aqui ficaria x, aqui ficaria menos x, o limite também daria menos 1, também já daria diferente. Então, é outra possibilidade também. Ele pegou pelo eixo imaginário, no eixo imaginário ele vai pegar o z como sendo y, indo para zero, então o y vai estar indo para zero. O módulo de y vai dar o próprio y, o z é y. Então, vira esse limite aqui, y sobre y vai ficar 1 sobre i, que é uma constante. Quando o y for para zero, o limite da constante dela mesma. De novo, deu diferente do outro caminho, então o limite não existe. Bom, o limite seguinte é módulo de z quadrado sobre z, quando z vai para zero. Parece com os outros, né? Quando z vai para zero, em cima vai dar zero, embaixo vai dar zero, é indeterminado. E aí você poderia suspeitar de novo que o limite não vai existir. Só que se você pegar isso aí e tentar fazer como nos outros exemplos, você escolhe um caminho pelo eixo x positivo, pelo eixo x negativo, imaginário, diagonal, por uma parábola, qualquer caminho que você tentar, você veria que daria o mesmo resultado. Então, isso não garante que o limite exista, tá? Porque mesmo que você tente 50 caminhos, poderia acontecer que o 51º desse diferente. Okay? Então, se tentar vários caminhos só serve para provar que não existe, se você achar dois diferentes. Mas, se você calculou vários caminhos e está dando sempre o mesmo resultado, você começa a suspeitar que exista. E aí, como é que você prova que existe e calcula? Bom, no caso aqui, o que ele faz? Ele usa aquela propriedade que a gente já viu, que módulo de z ao quadrado é a mesma coisa que z vezes o z conjugado. E aí, se você reescreve a função assim, então você vai ficar com z vezes z conjugado sobre z. Você pode cortar o z, vira só limite de z conjugado. E aí o conjugado, quando z vai para zero, vai dar o conjugado de zero, que é o próprio zero. Então o limite deu certo aqui. Como a gente não está pegando um caminho específico, está pegando um z qualquer indo para zero, então isso aí prova que o limite existe e qualquer caminho que eu tentasse teria que dar esse mesmo zero. Okay. Limite seguinte, ele quer mostrar agora que z sobre módulo de z quadrado, quando z vai para zero, dá infinito. Bom, para provar que o limite dá infinito, por definição a ideia é pegar a função invertida e mostrar que dá zero. Bom, só que a função invertida é justamente aquele limite que a gente acabou de calcular. Como aquele lá dava para zero, então a função sem inverter, por definição, vai para infinito. Então são algumas técnicas para calcular limite, ou então para mostrar que não existe. Bom, aqui ele está pegando, agora nesse outro exemplo, limites de várias funções racionais, polinômio sobre polinômio, e a ideia é que você pode usar aqueles mesmos truques que você usava para limite de funções racionais reais. Primeiro limite, z está indo para i. Quando eu jogar i aqui em cima ou aqui embaixo, se você fizer a conta, você vai ver que vai dar zero sobre zero, que é indeterminado. Okay. Bom, para polinômios, para dar zero, quer dizer que aquilo lá é uma raiz, quer dizer que dá para fatorar z menos ela. Okay.
Então aqui podemos z ao quadrado mais 1, dá para reescrever como z menos o i, que a gente já viu que é raiz. E aí se você viu o que precisa completar, você vai ver que é o z mais i. Okay. No caso aqui ele chegou nessa fatoração usando um truquezinho, ele tinha aqui o mais 1 é a mesma coisa que menos i ao quadrado, né? Certo? I ao quadrado dá menos 1, com esse outro menos vira o mais 1. A vantagem de escrever isso é que agora eu tenho um quadrado menos o outro, dá para usar produto notável, vai ficar produto da soma pela diferença. Então foi só um truquezinho para fatorar. Em cima ele fez a mesma coisa. Aí ele pegou o menos 1, okay, e reescreveu como i vezes menos i ao cubo. Okay. Se você fizer a conta, você vai ver que isso aí é a mesma coisa que menos 1. E aí aqui ficou diferença de 2 cubos, tem um outro produto notável para diferença de 2 cubos, que provavelmente vocês podem não lembrar, que é isso aqui. Ok? Para não usar produto notável, uma outra alternativa para fazer isso é, eu já sei que i é uma raiz disso aqui, então já sei que z menos i vai ser um fator, então faz divisão de polinômios, z ao cubo menos i ao cubo dividido por z menos i, mesmo algoritmo de divisão de polinômios reais, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem esses i's no meio do caminho, mas o raciocínio é o mesmo. Então, no final você chega que o fator que está faltando é i vezes aquilo ali. Okay? Bom, de qualquer modo, conseguiu fatorar o numerador e o denominador, agora eu tenho z menos i em cima e embaixo, dá para cortar, aí sobra isso aqui. Quando eu tentar de novo jogar z igual a i em cima e embaixo, não vai mais dar zero. Faz a conta em cima e embaixo, você vai ver que você vai chegar em menos 3 meios. Então esse é o limite. Os outros exemplos, ele fez coisas parecidas. Okay. Z igual a i, se eu jogar em cima e embaixo, fizer a conta, vai dar 0 sobre 0, quer dizer que dá para fatorar. No caso aqui, ele de novo usou o truquezinho de tentar transformar isso em produtos notáveis. O 1 ele trocou por menos i ao quadrado para ficar a diferença de 2 quadrados. O menos 1 é a mesma coisa que menos i à quarta, porque i à quarta é 1. Okay. Aí embaixo também, diferença de 2 potências 4. Pode pensar como z ao quadrado, menos i ao quadrado. Então, diferença de 2 quadrados. Fica isso aqui. Aí, de novo, acaba dando para cancelar o numerador com o denominador. E aí, o que sobrou, quando você jogar z igual a i de novo, não vai dar nenhum zero. Dá para calcular direitinho. E o último aqui também é bem parecido. Ok? Então é isso. Depois a gente vê derivadas.